que banda de rock, e o palhaço do circo gostoso. Deixa eu ver. Aí. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, ou do Alabama, dizendo nego, você tá assim feliz, porque no mundo não tem alguém que fiz. Ei, Marilza, tudo bem, querida? Boa noite, gente. Estamos chegando. Ei, Pedro, tudo bem, amigo? Marilza, bem-vindo, gente. Boa noite para todo mundo. Tô esperando aqui o Alex chegar pra gente poder começar a nossa live de hoje. O Conversa com Marquinhos e Alex Ventura. A gente vai falar sobre os desafios e as conquistas de quem vai embora da cidade para tentar ser feliz, né? Será que a gente não consegue ser feliz aqui na cidade da gente? É o que a gente quer ver. Ei, Lesca! Boa noite, querido. Cacate! Boa noite, Lesca. Boa noite, Cacate. Bem-vinda. Deixa eu acenando aqui para vocês. Pedro, bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Maria. Ah, é minha sala, Maria. Aqui em casa é assim. Eu gosto de quadro, tenho quadro pendurado por tudo quanto é lugar. Adoro. Bem-vindo todo mundo que tá chegando aí, gente. Tô esperando o Alex entrar aqui. Aí, acabou de entrar. Vou convidar ele aqui, ó, pra gente poder começar a nossa live de hoje. O Alex Ventura, que é rádio cultural e professor de fit dance, né? Faz teatro, faz um coisa esse menino. Ei, Alex, tô aqui falando de você, amigo. Tô vendo, vou ter que começar a comentar aí sobre mim aí. Tô falando. Aí, ó, vai falando o pessoal que tá chegando, a Rosângela também tá entrando. Boa noite, Rosângela. Marisa já tá aí. Tá todo mundo aí, Alex. Marisa Quem tá você... firme, não perde uma live, né? Aí, ó, Marisa não perde uma live, tá em Ociel, todas. Aparecida, Rosângela, bacana. E essa live vai bombar, hein, Alex, ó. Se Deus quiser. As pessoas querem, né, querem conversar. Tem muita gente em casa, tem muita gente passando por um período, às vezes, de estar até sozinho, né? Olha o Lu E as Medeiros aí, lives Alex. vêm. Oi? Samanta, vamos dando boa noite primeiro pro Samanta, pessoal. Marisa. Samantinha, Lu Medeiros. Ei, Samanta! A Samanta é minha Lu! comadre. Lu Medeiros, Aí o Bernardo maravilhoso. tá aí também. Bernardo, tá todo mundo Eu fiz chegando. teatro. A Samanta fez teatro comigo, Marquinhos. Lá no Ah, fez Polivalente. teatro com você? Ela foi minha aluna de teatro também. A Samanta, a Também, gente né? tinha um projeto ali na Casa Simão. E a Samanta é uma grande figurinista, uma grande preparadora de atores aqui também. Ela que tem feito um trabalho muito bacana aqui. Ó, o Bernardo. Ei, Bernardo, chegou, né, Bernardo? Bem-vindo, querido. Ó, Alex, vai falando oi aí. Cacate, obrigado. Vai falando oi pra todo mundo aí, ó. Rosângela, Tassiana chegou. Cacate. O pessoal tá entrando aí, né, devagarinho para conversar com a gente, assim, para ouvir Vai ter uma bate. hora, amigo, que vai ter uma hora que vai parar pra mim, aí você vai falando aí quem foi entrando, porque pra mim tem hora que trava, sabe? Ah, Aí você vai falando aí a Samanta, eu vi, essa live eu não perco. A Samanta, tá bem aqui, não? Ó, também te eu amo, tô com a Samanta. ajuda, Obrigado. o Heitor Nóbrega me ajuda aqui na produção das lives, aí tá ajeitando Na a câmera aqui, produção. dizendo que eu Mas tenho que ficar mais... o Heitor já tem histórico de produtor, né? Trabalhou aqui no Rio na produção, muita Ah, coisa. Ele é Heitor é muito bom. danado. Ele é muito bom no que, Ele é, ele é muito bom no que faz. é verdade. Você tá ouvindo, Heitor? Ele não tá te ouvindo não porque eu tô com fone, mas aí depois ele vai ver na live. Tá mandando um abraço pra você, Alex. Ó, entrou Obrigado. mais gente aí. Quem foi que entrou aí, Alex? Vamos ver aí, ó. Tá Tem chegando aqui a gente aí. Rosângela Carvalho, tá Ei, convidando a Elis Rosângela. Clemente. Show. A A Adriana, a Dininha, gente já chegou a falou. E a Dininha. Tininha. Tá firme e forte, Ah, né? Vamos ver. é, A Tininha é uma representatividade, né? Ela é uma mulher que é, sempre lutou assim, por vários direitos, assim, e eu, assim, muito orgulho de ser amigo dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. é verdade. A Dininha, como a Dininha também foi embora e tá fazendo a vida dela lá em São Paulo, né, amigo? E acho que esse assunto é um assunto que vai interessar muita gente, assim. Ah, Maria, a gente tá Ela linda, né? passava, amigo, antes de começar o Oi. Big Brother, a Tinha Ah. passava no comercial, falava pra todo mundo, minha
amiga lá de Cataguases, lá de É, fazendo Tem a orgulho, propaganda né? lá, né? É, de Da banco propaganda lá. falava. É, Minha muito amiga, legal. minha Ó. amiga, minha amiga. Ela tá mandando ver lá, né? O Dini é demais. O Dini é uma pessoa que a gente conhece de Uhum. muitos anos. É uma ativista, né? Fantástica, assim. Uma pessoa muito do bem, que faz um trabalho lindo, assim. Sobre o universo, né? Transgênero, o universo homoafetivo. Isso é muito bacana, assim, porque são pessoas que a gente... A Dini é uma dessas pessoas que vale a pena na vida a gente conhecer, né? Porque ela tem o que Real. dizer, né? E é muito bacana. Muito bom. Ó, a Joyciana também, ó. Ah, falou que a gente é um exagero de arte. Ô, Joyciana, Vocês são obrigado, exemplo. querida. Nós Exemplo é de jeca, arte. mas é joia, né, Alex? Nós é jeca, É mas é isso joia. Tô aí. falando com o Heitor aqui. Então vamos lá, amigo. O Bora. Alex, gente, todo mundo conhece aqui de Cataguases. O Alex, tem um tempo que o Alex já mora no Rio, né? A Elisa também chegou agora, aí, ó. E o Alex tem muita coisa pra gente conversar. E a gente, quando tava pensando em fazer essa conversa com o Marquinhos, a gente ficava tentando fazer qual o tema que a gente poderia abordar assim. E um desses temas foi essa questão das pessoas irem embora, né? Saírem de Cataguases para poder tentar a vida lá fora. E aí, Alex, eu queria que a gente começasse um pouco por aí. Como é que foi essa sua decisão de ir embora e... Ei, Inês, boa noite. Ir embora e tentar a vida no Rio de Janeiro, ou numa cidade grande, né, como muita gente vai, né? É. Eu acho que a insatisfação, Marquinhos, ela molda os sonhos da gente. E a gente vai buscando, de alguma forma, encontrar em outros lugares esse sonho que você... Ah, o Noah aí. O Noah, ele assiste todas Noah as lives. sempre participa, né? Tô- Participa O de Noah todas tá as em lives. todas. Ele tá em todas. Já deixa assim bagunçado porque ele bagunça tudo mesmo, aí o Noah é assim. A Marina tá aí, ó. A Marina Vicente tá aí, ó. Mas vai, Show amigo, de desculpa. bola. Só É. gente boa. Que É legal, a que Ana legal. Lúcia aí, ó, seu professor, chamando de professor lindo. Ah, obrigado, Ana. Beijo. Então é isso. Eu acho que eu estava insatisfeito com o meu trabalho na cidade, com as oportunidades que eu tinha nessa cidade e me arrisquei, né? Por uma insatisfação, eu fui atrás do meu sonho para tentar realizar aquilo que eu buscava de alguma forma. Uhum, Fiz muito na minha cidade, assim, dentro da medida do possível, né? Corri atrás, lutei, trabalhei muito, muito, muito para que coisa acontecesse, coisas que eu acreditava. Trabalhei para muita gente, muita gente. Fiz o nome de muita gente com o meu trabalho e talvez seja o real motivo, foi o primeiro motivo assim de querer sair. É uma insatisfação, mas uma insatisfação geral. Faltava um comprometimento com o nosso trabalho de arte com o poder público, que não havia na época que eu decidi vir embora, porque eu já trabalhei em várias gestões uhum, e tive esse apoio. E depois, em outra gestão, eu não tive esse apoio, né? Talvez por cabide de emprego, alguma coisas que gerassem aquele momento, colocar uma outra pessoa no meu lugar. uhum. Eu não pude continuar fazendo um trabalho que eu fazia e que muita gente gostava. A gente tinha ali vários alunos, eram vários projetos. E foi isso. Eu acho que para mim foi isso. Mas eu já ouvi muita história de muita gente, Marquinhos, assim, que as pessoas saem das suas cidades por várias coisas. Por Claro. exemplo, a nossa cidade ela não tem uma faculdade pública, né, federal, Uhum, correto? uhum. A gente tem até um braço aqui, né? Um polo que está começando a funcionar assim já tem um tempo, aí depois acho que deu uma parada, mas eu acho que a gente precisa, isso é um dos fatores também, né? A gente precisa de ter uma universidade realmente aqui, assim, acho que falta isso para a cidade já há um tempo, né? E acho que isso é muito necessário, assim, porque sem estudo a gente até vai em algum lugar, mas
Olha quem chegou aí, Alex. José Henrique, nosso amigo Galera aí, de ó. Juiz de Tá aí. Fora aqui com a gente. Mário, meu rei, grande amigo. O José José também com chegou a aí gente também, aí. aí. Mandar um abraço, José. Eu queria agradecer também a Clarice que está acompanhando todas as conversas com o Marquinhos. Clarice, um beijão. A Marina também está Maravilhosa. aí, chegou. Obrigado, gente. A gente está começando aqui agora, o Alex estava falando, para quem chegou agora, desses desafios, o porquê de que as pessoas saem da cidade da gente, né, e vão tentar a vida lá fora. Beijão, Marina. Marina está aí também. Marina Souza. Alex, aí a gente estava falando sobre essas questões, por exemplo, de uma falta de. Não acho que também, além de ter uma falta de uma universidade, de uma capacitação assim, profissional também para as pessoas, eu acho que é a falta de emprego, né, Alex, também, né? A gente precisa ver. A cidade precisa pensar isso, né? A cidade precisa de repensar esses modelos de economia e ver o que a gente pode fazer como um todo, né, para a cidade. O Patezinho aí também, Patê. Boa noite, querido. Oi, Patê. É. É como a gente começou a falar. Então, são vários fatores. Eu converso com Uhum. muitas pessoas, assim, de vários lugares, e em Cataguases, quando eu estou sempre em Cataguases, vejo muita gente falar. Ah, às vezes eu tenho vontade de ir, ou eu fui e vi isso e vivi isso. Ô, Marcos, não precisa de ir muito longe. Quando você fala de trabalho, quer ver? A gente está em Cataguases, morando em Cataguases, eu vi uma evasão muito grande, muito grande. Isso a gente está falando de 2, 3 anos atrás, onde não tinha trabalho em Cataguases, que era difícil trabalhar aí, e que, tipo assim, realmente não tinham novas empresas que vinham para a cidade. O que aconteceu? O pessoal estava indo trabalhar, sabe onde? Astolfo Dutra do lado, porque Astolfo Dutra estava dando oportunidade, estava criando, gerando trabalho através das confecções que tinham lá. Olha que Uhum. loucura. Saía ônibus de Cataguases para ir É para verdade. Astolfo Dutra. Olha só, quando a gente fala de uma proporção, Cataguases é muito maior, poderia ter mais oportunidades, poderia criar mais parcerias para que esse tipo de trabalho também pudesse ser feito aqui. Não que não pode ser feito em Astolfo Dutra, tem que ser feito, Claro. a cidade está em crescimento. Mas e a nossa cidade? É Por que as verdade. pessoas têm que deixar filho em casa, pai, irmão, todo mundo, e ir para Astolfo Dutra, ficar lá o dia, às vezes sai 7 horas da manhã, 7 horas da manhã tem que estar lá, que é confecção, né? Tem que sair É. 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado com todo mundo, né? Viajar aí 45 minutos, 1 hora para chegar em Astolfo Dutra e depois voltar para gastar mais 1 hora, mas praticamente para voltar, entendeu? Tipo assim, você gasta aí 2, 3 horas só para ir trabalhar, porque Cataguases não te propicia essa condição de trabalho. E aí, quando a gente fala sobre condição de trabalho, a gente também vem na sua condição de pessoa. Porque se você anda no comércio de Cataguases, existe uma coisa assim. É engraçado, porque se você vai, a maioria das meninas que trabalham no comércio em Cataguases são brancas ou são loiras, ou a maioria do comércio. Onde você vai no comércio? Eu acho que o trabalho é para todos. Todos precisamos de trabalhar. Mas eu acho que existe sim um certo tipo de. Na hora do currículo, Uhum. sabe? Algumas pessoas são colocadas de fora. E quando Uhum. eu falo dessas pessoas, são pessoas, às vezes, negras, às vezes, pessoas, às vezes, até com baixa escolaridade, mas que têm vontade e precisa trabalhar. Quanto talvez uma pessoa branca, quanto outro tipo de pessoa, entendeu? Uhum. Alex, eu vou pedir licença um pouquinho, porque a minha irmã entrou aqui na conversa com o Marquinhos, ela e a Inara, minha sobrinha, elas estão mandando um abraço assim, e família é família, né? E aí eu vou pegar esse gancho delas terem entrado e falar também, esse é um fator importante também, assim, que como que a família da gente, como que a família de todo mundo interfere, e é o apoio que a gente precisa, às vezes, e quando a gente está longe, é o do que a gente mais sente falta, né? Desse acolhimento, dessa fortaleza, assim, e de ter alguém que cuide da gente, assim, nos momentos mais difíceis da gente. Eu acho que quando eu morei fora no Rio, apesar de ter grandes amigos, como eu sei que você também tem aí, agora, né, e sempre teve, onde você vai, você faz amizades, mas como que é importante esse apoio, como que isso talvez seja um fator que toque muito, assim, né? Eu acho que a gente deixar a família da gente, a gente deixar as pessoas que a gente ama aqui em Cataguases, deixar a qualidade de vida de morar numa cidade pequena,
mesmo com todos os seus problemas, com todos os seus desafios, assim, e ir para uma cidade grande, a gente só vai mesmo porque a gente está em busca de alguma coisa que a cidade não oferece, né? Porque senão a gente ficaria aqui, né? Eu estava conversando com o José outro dia, falando sobre essa questão da universidade e de como que a maioria das pessoas que vão estudar fora, que podem fazer isso, né? Que podem estudar fora, elas estão no melhor, no ápice da vida delas, criativa, na potência da juventude. E esses jovens eles saem da cidade da gente, a gente perde em patrimônio intelectual, em patrimônio artístico, em patrimônio criativo, né? Que os jovens têm e por falta de oportunidades. E quando você fala disso, de que as opções de emprego, até no comércio, elas são para algum tipo de profissional, eu acho que se a gente começasse a pensar que a capacitação desses profissionais, a capacitação desses jovens, ela tem que ser vista também de uma outra forma, e isso eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente ter com as pessoas, porque também não adianta só você querer trabalhar. Você também tem que se formar assim, naquilo que você quer, você tem que se capacitar para exercer determinado tipo de trabalho, né? Ou qualquer tipo de trabalho. A gente Sim, sim, precisa. claro. E isso falta muito, né, Marquinhos, Alex? você está falando dessa questão das pessoas. É, o próprio órgão público, você dá essa base, né, para que a gente tenha bons profissionais na cidade, trabalhar com essa ação social, com políticas públicas. Eu falo que eu sou resultado da época do Dr. Tarcísio Henriques, isso em 1988, há mais de 30 anos atrás, que eu não sou novinho, né? Sempre, sempre. A gente não envelhece, não, amiga. A gente sempre... Eu tenho essa cutis aqui, mas eu tinha Não é muita à água. toa, né? Mas então, mais ou menos 1988, 1900. 1900, não é no seu centenário, mas É. em 1988, eu participei de um projeto chamado Recriança. E nesse projeto, que foi, né, uma lei, e o doutor Tarcísio trouxe isso para Cataguases na época, ele tinha teatro, e o meu primeiro contato com o teatro. Eu lembro que eu tinha Arlete, uma série de professores, tinha dança, tinha a educação física, que era natação, e a gente conseguia, Marquinhos, eu falo isso com toda a humildade, eu saí da minha casa às 7, 8 horas da manhã, a gente sempre foi uma família muito humilde, né? Para quem não sabe, eu perdi meu pai, minha mãe muito cedo, eu fui criado pela minha avó, e minha avó logo depois teve um derrame cerebral, e minha tia, que é a Fátima, Fatinha, lá do bairro Guanabara, ela, né, me criou, né? Criou os meus dois primos, que é a Ana Paula, que inclusive é enfermeira, né? E o Fabiano, que é técnico de informática, num bairro onde todo mundo dizia que era comunidade, era periferia, e nós somos cidadãos de bem, e como lá existe um monte de gente do bem, né? Eu consegui ali, através do Recriança, que era um projeto social, ficar ali o dia inteiro, ter uma alimentação, ter o reforço escolar, porque eu, como pobre, eu não tinha ninguém para me ensinar matemática. Eu não tinha uma professora particular para depois da escola me ensinar a ortografia. Eu tive, sim, um projeto social na minha cidade que me ajudou nessa evolução. Eu não fiquei lá um ano, não. Eu fiquei lá 2 anos, quase. E tinha tudo isso. Tinha alimentação, tinha tudo. Então, é importante, sim, os projetos sociais. É importante, sim, essa gestão pública. É importante, sim, esse planejamento para que nós, povo, pessoas, cidadão, né, criança, né, tem essa constituição de sociedade. Porque a nossa sociedade, a ideia que a gente tem de sociedade, antes de sair da nossa cidade, é aquela cidade. A nossa sociedade é ali, é a nossa cultura, é as pessoas que a gente encontra na rua, que a gente tem intimidade, é a nossa identidade, é a nossa personalidade, ela é criada naquele meio. E a gente, tipo assim, é ótimo você conhecer as pessoas, você falar com as pessoas. Então, não pense os outros, que legal, a gente é motivado, né, por conhecer o novo, mas a gente tem que entender o que é turismo
e o que é você se mudar para um lugar que você não conhece nada, deixar sua cidade, deixar sua família. Cara. Eu tive muito apoio da minha família, muito apoio, assim, minha tia sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, foi uma pessoa, assim, que me deu muita base, e era para mim uma referência de luta. Uhum. Então, a gente tem sim uma referência para sair da cidade, mas a maioria das vezes eu acho que é contra a nossa vontade. Eu acredito que a É. maioria das pessoas que saem da sua cidade, ela sai contra a sua vontade. Por mais que a família apoie você ir, é muito ruim ir. É muito ruim você se jogar, entendeu? Porque você está indo para uma coisa que você não entende o que é. Você, é uma nova etapa. Mas É a e tem busca. uma. É o desconhecido. E tem uma coisa também, Alex, porque assim, a maioria das pessoas, a gente tem vários motivos, como você disse, para ir, né? E a maioria das pessoas vão porque não tem outra oportunidade também, não tem outra alternativa também, né? E que às vezes tem Então, um parente que eu conheço muito, eu converso muito com jovens, muitos adolescentes assim, e eles às vezes têm assim, tem um parente que tem uma farmácia trabalhando em São João de Meriti. Aí esse parente leva ele lá porque ele não consegue emprego aqui e vai trabalhar em São João de Meriti. Vai trabalhar na farmácia, sabe? E assim, as pessoas vão ter, e vai lá e vai ganhar salário mínimo e vai viver em condições sem qualidade de vida, sem poder estudar novamente. Só para você ter uma ideia, Alex, olha que interessante. Eu estava fazendo umas pesquisas há um tempo atrás, segundo o IBGE, a gente tem aqui em Cataguases de jovens entre 18, de 15, vamos colocar assim, de 15 a 24 anos mais ou menos, assim, que seria, né, assim, a partir de como você disse, você está inserido na sociedade, você está começando a ter uma identidade social, né? E se mostrar como cidadão assim de produção, né, ativo na sociedade, Uhum. a gente tem 7,65% de jovens nessa faixa etária que estão sem emprego e correndo risco da pobreza, sabe? E aí, assim, se a gente pega esse dado de Cataguás diante do Brasil, o Brasil como todo tem 11,61%, mais ou menos. 11,60, alguma coisa assim, não me lembro bem. Só que, claro, nas devidas proporções, Cataguás tem 7,65. Minas Gerais no todo, se não me engano, acho que 9,70, alguma coisa assim. É muito. Assim, para Muito. uma cidade que tem um histórico de uma cidade cultural, já foi uma cidade da indústria, né? A gente, eu Já. mesmo trabalhei em indústria aqui como desenhista, e assim, Cataguás despontava, vendia para a Europa toda, para o mundo inteiro, e aí depois isso foi perdendo por causa da China, né? E aí, essa economia que hoje é gerada em Cataguás não é uma economia que se sustenta. Então, assim, por exemplo, se você tem, diante de uma realidade, 7% dos nossos jovens e adolescentes estão fora nessa relação em que, no Brasil inteiro, essa relação é de 11%. Em Minas Gerais, mais ou menos 9%. A gente, por ser uma cidade de 74 mil habitantes, é muita gente. É É muita muita gente. gente. É muita gente. E fora, Alex, que o que a gente tem de trabalho informal aqui está crescendo cada vez mais nisso, não só em Cataguás, mas no estado, no país como um todo, né? Por causa desse Sim, desenvolvimento sim. que a gente tem também. Então, acho que assim, a gente tem que encontrar. Eu acho que é bom essas conversas, porque a gente tem que começar a pensar em como mudar isso, né? As pessoas, como cidadãos, eles têm que começar a pensar o que a gente pode fazer com relação o que a cidade vai ser e o que ela no futuro, né? Que representação econômica e que tipo de política econômica a gente vai ter para o futuro de Cataguases, sabe? Isso como cidadãos. Eu não digo isso só no meio político, não. Eu tô falando assim, a gente como comunidade, como sociedade, né? A gente tem que começar a pensar isso. Eu acho, Alex, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que a cultura, ela é o grande salto, sabe, das cidades assim que possuem esse patrimônio como Cataguases tem, que tem essa história como Cataguases tem, estão ligadas à cultura, mas se a gente tem que pensar como fazer isso, né, amigo? Essa união que a cultura traz, né? Essa coisa da diversidade com todo mundo, isso é muito legal. Eu acho É, que a própria coisa da educação que a cultura traz, e a Cataguases
eu escuto muito isso também. A gente que tá aí vai acaba indo, né, num lugar, no outro, conversa com todo mundo. Aí as pessoas te veem, acham que você mora aqui, que a sua vida é um mar de rosas. Aham. Aí fala, Cataguases não tem nada. É o danado para você ouvir que Cataguases não tem nada. Gente, mas é verdade. Todo mundo. Cataguases. Esse dia eu estava conversando com os amigos, até por telefone, que não sei o que é. Pô, Cataguases já não tem nada. Com a quarentena, tá parecendo cidade fantasma. As pessoas falando. A gente fica triste, porque não é o que eu quero ouvir da minha cidade. Real. Real. O que eu quero ouvir da cidade é que tem muita coisa acontecendo, que tem muita gente boa. Marquinhos, Cataguases é um celeiro cultural. A gente que trabalhou com cultura, a gente que teve junto com pessoas. Eu, por exemplo, que eu tive com banda, eu tive em banda baile, né? Por mais de 20 anos. Cidade Mídia, Salamandra. E através disso, no próprio projetos que você tinha no museu, que a gente tinha esse movimento de música e tal, a gente conheceu muitos músicos da cidade. E a cidade é um celeiro tanto de músicos, né? Você tem bateristas fantásticos, guitarristas fantásticos, vocalistas fantásticos, assim, que a gente exporta pro Brasil inteiro. É isso. É gente nossa no Brasil. Eu vou para aqui de vez em quando, em alguns shows, no Rio, de cara, quem que é o baterista da banda? Quem que é o guitarrista? De Cataguases, né? Você vai em alguma feira de franchise, que é cultural, aqui, que acontece muito aqui, sobre franquias, os meninos são do Sebrae. Se encontra com os meninos do Sebrae fazendo um trabalho aqui. Então, tipo assim, a gente quer mais que isso aconteça aí. Essa é a nossa verdade. Entendeu? Essa é a nossa vontade, esse é o nosso sonho. Eu queria muito, muito, muito que essas coisas, essas ações, essas realizações, elas fossem feitas aí, realizadas aí para as pessoas que são de Cataguases, né? No caso, amigo, tipo assim, eu sou de Cataguases, eu vou muito aí, né? Eu sempre tô aí. A quarentena eu fiquei quase 40 dias, eu voltei agora, tem uma semana só. Como eu sempre estou em Cataguases pela minha família, por trabalho, por projetos, e o amor que eu tenho pela cidade, eu consigo ainda me identificar muito com as pessoas. Mas é muito ruim você sair e perder toda essa identidade, porque a gente perde. Você perde os amigos mudam, você vai voltar, vai ser diferente. Você muda com os seus amigos, você não faz parte mais daquele lugar. E é muito difícil. É por isso que muita gente vai, amigo, tentar a vida para estudar ou para trabalhar e não volta mais. E aí todo mundo fica falando, é uma cidade de velhos, é uma cidade disso, mas é uma cidade que tem um monte de jovem. Estou acompanhando você fazendo a live com os meninos que fazem o hip hop, a a Pamela tá aí. O Fabrício, eles são fantásticos. Eu trabalhei em rádio quase 13 anos. E na rádio eu também tive a oportunidade de conhecer tanta gente boa. Então, Cataguases é, sim, uma cidade de gente boa. Falta gente boa na política e com vontade de fazer uma boa política. Entendeu? Não adianta você ter esse papo que a nova política é novo. Não adianta, você precisa de uma raiz. Você precisa de uma base. Entendeu? Você precisa entender que a cidade tem uma história. E viver dessa história. Não adianta você defender a cultura se você nunca foi a um teatro. Se você nunca foi uma peça de teatro. Não adianta você falar que vem com políticas públicas se você nunca morou no Guanabara, se você nunca morou no Leonardo, se você nunca foi no Justino, ou se você foi lá simplesmente, tipo assim, com o carro do seu pai, com o carro da sua mãe, enfim. Você andou, você subiu o morro. Vivenciou, né? Eu acho que falta gente Alex, que entende isso. Você falou você falou uma coisa muito interessante aí agora que aconteceu recentemente, assim. A gente está vivendo essa pandemia toda e tal. Isso é uma coisa que eu vejo, Alex, que as pessoas, às vezes, a gente fala uma coisa aqui, a gente conversa uma coisa aqui, isso é interessante. Aí as pessoas ouvem isso, e aí algumas pessoas, né, ouvem isso e vão levar para a vida delas, assim, né? Essas conversas são boas porque a gente acaba aprendendo e as pessoas também acrescentam para a gente acrescenta para elas. Meu irmão chegou aí, Fabiano, lá do Guanabara. Fabiano Ventura tá aí, meu grande irmão. Essa é sua família, né, Marquinhos? Tá junto, isso mesmo. E aí, amigo, mas aí o que acontece? E as pessoas pegam o que a gente fala e usam isso como um discurso próprio.
sabe? Aí começa a defender as ideias, às vezes, como se fossem ideias. E quando você fala isso, de falar de política pública e ir para o bairro só numa época de campanha política, ou só numa época, ou só para poder posar de ser boazinha ou bonzinho, o que acontece? Não tem vivência, né, amigo? E quando você não tem Propriedade, vivência, não tem propriedade, eu escuto Marquinhos. muito isso. Só para Eu fico terminar, até nervoso aqui, tô mas até suando. Tô até fica calmo. Deixa eu falar uma coisa, só para terminar o raciocínio, senão eu perco o raciocínio, que a gente fala muito sim, nós dois. sim. E é uma conversa, não é uma entrevista, né? Então a gente pode falar os dois assim. Aí, amigo, eu acho assim, é impressionante isso, sabe? Como que tudo que eu tenho escutado a respeito do que está acontecendo na cidade, né? No país como um todo, assim, como que existe esse tipo ainda? Isso é tão velho, né? É assim, quando o novo é velho disfarçado de novo e que age da mesma forma com coisas que a gente não quer mais, até de tapinha nas costas, velho. Então, assim, eu acho que, de certa forma, é subestimar também até quem é jovem. E que está nessa realidade que você falou, porque mais do que morar num bairro distante do centro, que as pessoas chamam de periferia, porque isso é uma segregação, porque o centro, já falei numa outra live aqui, que periferia, o centro depende do lugar onde você estiver e do seu ponto de vista, né? Porque geograficamente é segregação. Mais do que isso é você ser autêntico, né? Mais do que isso é você falar assim, cara, isso aqui sou eu, não vou fingir que eu sou uma outra pessoa. Você imagina, Alex, imagina, você já me imaginou jogando bola? Não, né? Quando os meus Deve amigos iam ser, jogar. deve ser muito. Eu nunca vi, não, mas deve ser muito. O Mas José já viu, o José já viu. José é bom, só mas olha só, mas é uma metáfora boa, José assim. bate um bolão aí. Eu no jogo de bola, eu sou um ótimo radialista, entendeu? Eu sou um ótimo locutor do que tá acontecendo. Eu fazia isso na época que a gente ia jogar bola, eu ficava brincando de ser um Aí. locutor. Então, assim, eu não posso fingir ser uma coisa que eu não sou. Olha o Rogério Freitas tá aí também. Eu não posso fingir uma coisa que eu não sou, amiguinho. Eu acho que a gente é muito autêntico nisso, porque é isso que eu queria, onde que eu queria chegar. É uma água muito rasa que bate só no ossinho do calcanhar, sabe? E as pessoas estão confundindo isso com profundidade. Eu acho que para você saber o que você quer no seu trabalho, em tudo na sua vida, você tem que ter, sabe o quê? Experiência. Você tem que ter a raiz, como você falou. Você tem que ter uma coisa que ninguém te tira, que é o legado que a sua família, é o legado que com quem te criou deixou para você. Isso é tradição, né? Uma Isso é uma identidade, amigo. isso é porque tradição Identidade. é identidade, né? E assim, eu acho assim, a gente que rala, que sabe, que trabalha, que é do suor aqui, a gente é de grandes profundezas porque o nosso respiro, ele teve que ser preso muitas vezes, quando a gente teve que ser sufocado e a gente e segura o ar assim, a gente bate o pé e volta. Porque a minha mãe sempre falava uma coisa comigo. Minha mãe falava assim, ó, poço não tem fundo, tem mola. A gente bate o pé lá e sobe, com a mesma rapidez que desceu. Eu acho que é um Também é pouco muito. isso, né, amigo? Falei agora, Marcelo, agora É, você fala. A bola é sua agora. Eu quero te é fazer uma isso que a gente pergunta está depois. falando, sabe? Quando eu falo, a gente estava falando dessa questão de sair e querer que as coisas aconteçam aí, e você falou, as pessoas não podem colocar uma mordaça. Então, fingir que não está acontecendo nada, fingir É, que, tipo assim, que a gente não está vendo que você teve 8 anos na política, 4 anos na política, e a cidade não teve essa mudança que a gente esperava, as coisas não aconteceram, e você quer que a gente. Porque, tipo assim, Marquinhos, igual você falou, de entender essa questão da identidade, de entender da minha família, de entender sobre raiz. O que acontece? Eu sou negro. uhum. Só eu sei o que é ser negro. Não adianta um branco vir falar assim, eu entendo que o branco ele pode, de alguma maneira, entender a minha dor. Eu acho que Mas vivenciar, não tem como. vivenciar a Não dor, tem como. só eu vivi. É. Entendeu? Então, é mais fácil que eu tenha pessoas que compreendam e que me entendam fazendo políticas públicas, fazendo coisas boas, porque elas entendam de onde vem, porque elas entendam como dói, como é difícil demais você fazer, do que um branco que tem um pai empresário, que o pai é rico, ou que sempre foi rico, que sempre estudou em escola particular, para fazer. Ele nunca vai entender, ele nunca, coisa que eu falei, ele nunca foi a pé para um bairro mais distante, ele nunca sentou e comeu arroz, feijão e ovo, ou arroz, feijão e farinha. Ele É não vai verdade. entender, É não verdade. vai entender. Aí é onde a gente Não tem que. sentiu na pele, As né, pessoas amigo?
Não sentiu na pele, Claro, né? e muito na pele. É verdade. O que Verdade. acontece é que nós somos eleitores. Quando a gente começar a entender, ontem eu vi você falando uma coisa muito bacana sobre educação, que quem está no poder sempre tenta nos inibir e tenta não deixar que essa educação chegue até a gente. Você falou isso ontem numa live com o Rafael, Rafael, que para quem está mais no poder, quanto menos educação a gente tiver, menos mais direito fácil. a gente vai buscar e conquistar. E eu acho que é isso. O que está faltando às vezes é você poder enxergar, você ter esse conhecimento e poder lutar por isso. Quando você entender que você tem que colocar pessoas que se identificam com você, que têm a mesma luta que você, que buscam as mesmas coisas que você, isso é representatividade. É, Mas fora disso, é um erro. Entendeu? Você tá jogando errado. Você está jogando, como diz outro, o seu voto fora. Então, se você quer que seu filho fique na cidade, se você que é jovem quer ficar na cidade, a gente daqui falando de 2, 3 anos que estão vindo por aí, a gente tem que colocar agora, no próximo ano, gente que vai trabalhar para isso. Se você hoje está ouvindo a gente e seu filho tem 12 anos, daqui ele vai ter 16, 17, daqui 4 anos. E se nesses 4 anos, quem fez uma boa política pública, seu filho não vai precisar de sair para trabalhar na confecção em Astolfo Dutra, ou para ir ter que ir para Miraí, ou para ter que ir para o bar, que o bar também levou muita gente para lá, ou para o Rio, ou para qualquer outro lugar, porque a cidade proporciona para que a gente possa crescer e se desenvolver e estar próximo da nossa família. Acho que é isso que é Alex, importante. o Vitor, o Vitinho, um amigo da gente, Vitor Alexandre, tá aí também mandando abraço. Ele falou uma coisa que ele foi um que teve que foi embora para poder tentar a vida, como muitos dos amigos da gente. E aí fizeram uma pergunta aí que agora passou para mim aqui, que na verdade a gente não tem políticas públicas para jovens. A gente não tem isso, né? A gente durante esse tempo todo, o que foram feitos assim até nesses últimos anos, foram feitos projetos muito voltados para o jovem foi totalmente esquecido e totalmente alijado desse processo de construção de uma cidade, né? Da construção da cidadania. Quando você A ideia fala, é que às vezes, a pode ideia falar. às vezes que a gente tem, amigo, de políticas públicas é a polícia. É a polícia que reprime, às vezes é uma polícia que reprime, às vezes é uma polícia que não entende, te discrimina, entendeu? Então, acho que às vezes é isso. E por isso que a gente volta de novo a falar. Às vezes os projetos sociais, eles vão tirando cada vez mais essa ideia de discriminação também, né? Porque você vai aprendendo, vai criando uma identidade, vai criando aí, vai aprendendo, tendo educação, conseguindo informação. Isso faz diferença sim. Eu conversando com o José, foi semana passada, ele falou, eu fui fazer uma live com ele, ele me corrigiu, achei muito bonito, que eu pensei assim, por que que não é feito, o que é dado de espaço para o jovem, né, aqui em Cataguás? Aí quando o José entrou na live, ele falou assim, Marquinhos, eu já queria te fazer uma correção, não é que é dado, porque isso é um direito. Isso é um direito dos jovens e é um dever do gestor público. Eu nunca vou esquecer isso que o José falou comigo, porque eu acho assim, a gente tem que pensar isso mesmo. O gestor público ele não tem que dar nada para ninguém, por quê? Primeiro que ele está ali como servidor público, o primeiro de todos, né? Ele é um O servidor próprio nome já diz. público, Servidor. né? Das pessoas. E segundo, que é um direito nosso, é um direito do idoso, um direito do jovem, um direito do trabalhador, um direito do cidadão ter acesso aos mecanismos culturais, ter acesso a melhores condições de vida, e é um dever do gestor público e da sociedade como um todo propiciar oportunidades, não só para os jovens, mas para todo trabalhador, né? Porque assim, não adianta, Alex. Eu acho que uma coisa que a Miri falou uma coisa aqui, deixa eu ver aqui, mas aconteceu que as pessoas que trabalham no comércio, perdi. É. A Pamela está falando que sai da cidade em busca de oportunidades. Eu acho que a gente isso só vai mudar, Alex, quando a cidade se reconhecer como não como um espaço segregador, mas como um espaço de congruências.
sabe? Congruências de saberes, congruências de aptidões, congruências de conquistas sociais, congruências. Quando você fala, né, de ser negro e quem é branco não saber assim a sua dor, eu acho que quando eu, por exemplo, um homem branco, reconheço o meu lugar de privilégio e sei que isso é errado, e aí sim eu vou lutar para que isso mude. Eu acho que isso é uma forma, já um caminho, um começo, porque, Alex, são 500 anos, a gente vive, a gente tem 500 anos de segregação, principalmente étnica, né? Em que, você tem uma ideia, quando houve a abolição da escravatura, os negros foram libertos, mas não se pensou, só libertou e acabou. E não foi Uhum. uma libertação assim porque por escolha, não. Houve muita pressão e houve muito interesse político também, sabe? Então o que que acontece? Mas aí quando os negros são libertos, eles não tinham uma infraestrutura, não tinha nenhum tipo vamos, naquela época nem a gente poderia chamar de política pública, né? Porque eu acho isso errado. Sabe o que que eu acho tão engraçado? A gente fala de política pública como se fosse a salvação da coisa, sendo que a política já deveria ser pública intrinsecamente, porque isso é que é política. E não, se a gente tem que brigar para ter políticas públicas, é porque alguma coisa está muito errado com a política que está sendo feita. Concorda comigo, Porque amigo? não é política pública, amigo, é politicagem, né? É É, completamente diferente. A gente faz é. politicagem, a do troco, vou te dar um cargo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assim a gente vai E, construindo, né? e olha que Essas pessoas vão interessante. construindo nada que possa favorecer realmente quem precisa, que é o povo. E olha que interessante, se a gente for pegar a cidade, se a gente for ver esses limites geográficos da cidade, né, entre periferia e centro, a grande parte da população negra da cidade e do país, a Rayane tá aí, ó. Beijinho pra você, Rayane, que ele disse. Chegou em boa hora, Rayane. Os negros moram onde? Nas periferias. É o que que os sociólogos chamam de beiradas. Né? Então, assim, porque quando os negros foram libertos, eles não tinham lugares para morar no centro da cidade. Eles tinham que se ajeitar pelos cantos. Isso acontece até hoje, amigo. Olha Até quanto tempo hoje. até hoje isso acontece. Então, assim, Até a gente está hoje. tão, a gente está tão atrasado, mas tão atrasado. Pra você ter uma ideia, repara você ver uma coisa. Não só aqui em Cataguases, as melhores escolas elas estão sempre no centro. Os melhores equipamentos culturais estão sempre no centro. O comércio, a gente tem aqui em Cataguases um corredor comercial. Que ele começa ali da Praça Rui Barbosa, desce o calçadão e vai até ali na vila. O que sai disso dali, a pessoa vai começar a passar aperto para poder ter visibilidade, porque está intrínseco nas pessoas que o centro aqui é bom, de que aquele. E olha que interessante, Alex. No início da cidade, o corredor comercial da cidade não era ali. O corredor comercial da cidade é essa rua aqui que é do bar do Adilson e vai passando. Ah, é? Olha, a cidade Sabia começa não. aqui. A cidade começa, amigo, aqui do Leonardo, que é o Porto dos Diamantes, por onde chegavam as especiarias. Então, os comerciantes desciam ali, os burros vinham com as cargas, passavam por aqui os comerciantes pela essa rua do Adilson aqui, passava pela Mas você não praça. tá, peraí, mas você não tava nessa época, não, né? Porque o Claro velho que aqui não, sou né, eu, né? amigo? Sou muito jovem. Muito É do jeito que você jovem. tá falando. Eu achei que você já tava fazendo até alguma coisinha ali, já fazendo Não, menino, teatro, vendendo na alguma fila da coisa. Dor Imaculado, Não, negócio, né? tava Você não. não. Mas olha que interessante, isso passava por aqui e ia até lá embaixo na Praça Doutor Luiz, descia para poder chegar lá embaixo no Rio, que aí era a mercadoria descarregada e ia para outros lugares. E aí depois, então assim, esse era o nosso corredor comercial. Depois isso vira, investe e passa a ser ali. Mas é sempre o centro, é o gerador da economia, da cultura, da política e do que é destinado para a população como algo social. Então, assim, a gente tem que quebrar isso, sabe, amigo? Eu acho que, assim, ver a Rayane, ver a Pami, ver o Fabrício Chibri e muitos outros, né? A gente está falando deles aqui porque a Claro, tem gente muita mais gente. chegada, mas muita gente urbana, muita gente, assim, essas pessoas que estão morando hoje em lugares que para a maioria das pessoas a gente vê como periferia, que batem no peito e falam assim, é periferia sim, mas aqui é meu lugar, a cidade é meu lugar. Eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a se conscientizar, sabe, amigo? A cidade é o lugar de todo mundo. Eu cresci, amigo, no Guanabara, né? Eu sou do Guanabara, Aham. né? Que é ali.
é considerado periferia, é considerado comunidade, e eu cresci lá. Tanto que eu cresci, estudei, né, consegui trabalho, a minha prima é formada, meu primo é formado, e a minha tia criou nossa família lá no bairro, né? A nossa casa, que é a casa da minha tia, ela foi doada, inclusive minha tia é agradecida até hoje pelo o Dr. Tarcísio, que foi uma doação de terreno, e na época, né, que se doavam terreno para as pessoas que realmente precisavam, que hoje nem isso acontece. Às vezes é para muita gente que é da prefeitura, que é primo de não sei quem, que não sei quem, que a gente sabe dessas histórias, a gente não está aqui fazendo fofoca nem mentira, a gente sabe que é assim, que os terrenos que são dados não são dados para novas indústrias, não são dados para novas lojas abrirem, são dados para parente político. Mas antigamente não. E o Dr. Tarcísio foi a pessoa que, na época, conseguiu, né, na gestão dele, que saíram os terrenos e a minha tia, graças a Deus, conseguiu. Foi uma luta, Marcos. A minha tia, até tanque, ela já trouxe lá da granjaria, que não tinha condição de pagar o carreto, ela pegou o tanque nas costas, subiu aquele morro todinho ali da granjaria, Isabel Tavares e tal, e para colocar o tanque. Então, tipo, Você não ajudou ela não, Alex? Você não ajudou ela não, Alex? Você não eu ajudou era muito criança, eu era tá. muito novo, era muito menino, tipo assim, mas a ideia que a gente tem de luta, de como as pessoas, e tipo assim, era a casinha dela, era a casinha dela, sabe, tipo assim, ela foi construindo assim, aí quando a gente pensa, cada tijolo, né, amigo, assim, ela foi fazendo assim, tipo, hoje ela tem uma casa, minha prima conseguiu construir e tal, mas é tudo com muita luta, assim, e por mais que eu esteja em qualquer lugar do mundo, viajando com a banda, trabalhando, morando no Rio, o melhor lugar que eu estou é quando eu estou com a minha família, quando eu estou na casa deles. Eu acho assim, eu não vejo, eu converso com muitas pessoas, assim, estou com muitas pessoas, eu conheço muita gente, artistas que as pessoas às vezes têm vontade de conhecer, DJs, cantores, eu conheci muita gente nessa vida, mas nada em nenhum lugar do mundo é mais fantástico do que a minha família. Eu coloquei esses dias atrás que a gente via The Voice Kids. Eu amava The Voice Kids. Eu ia almoçar com a minha família no domingo e a gente ficava vendo The Voice Kids. Então, tipo assim, por mais que eu esteja em qualquer outro lugar do mundo, eu quero muito estar em Cataguases, quero muito estar com a minha família em Cataguases. Então, tipo assim... O Alex, o Leon tá falando aí que cultura é fundamental em qualquer lugar, né? E a gente está falando dessas questões culturais assim, a gente tem que pensar assim, sobre cultura, né? E como que os bairros, eles são alijados desse processo também, que nem praça a maioria dos bairros não tem, né? E quando tem também estão jogadas as traças, assim, se a comunidade, igual a Pam estava me falando que lá no Sol Nascente, a comunidade se juntou e a comunidade preserva a pracinha, faz eventos na pracinha, ficam fazendo até rifa, aquelas coisas, faz as festas lá para poder a gente ter... Eles manterem a pracinha. E ainda tem uma outra parte da população que sofre e muito preconceito e é muito abandonada, que são os dos distritos. As pessoas que moram nos distritos em Cataguases, porque a gente fica, às vezes a gente fica, não digo a gente não, porque a gente tem essa vivência, você trabalhou em distritos muitas vezes, que eu sei com projetos, né? Com muitos projetos nos distritos. E aí o que acontece? Eu vejo que os distritos eles só são lembrados também nessa época. Agora vai começar todo mundo a ir para o distrito, e as pessoas não se tocam do trabalho que a gente já faz nos distritos há muitos e muitos anos. Ô, Marquinhos, sem qualquer tipo muito engraçado. Parece que não existe, né? Parece que não existe. Para quem mora em Cataguases, às vezes não existe o distrito. E existem pessoas lá que necessitam de tanto política pública, de tanto cultura, quanto a gente precisa. É isso que eles são mais do que isso, né? Eles são também formadores e provedores de cultura. Porque é o que eu estava falando, cultura não é só aquilo que a gente gosta, não, ou que o outro gosta, não. Claro. Cultura é todo um jeito de ser, cultura é toda a identidade. E assim, e como isso está ligado ao processo do trabalho também? A gente tem um mercado produtor, onde é o escoamento da maioria dos produtos orgânicos, né, e das pessoas da zona rural. E olha o estado do mercado produtor, sabe? Como é que precisa de ser revitalizado? Como é que essas pessoas... Ô, Alex, eu conheço muita gente de distrito, você sabe disso.
você também conhece. Eu vejo senhores e senhoras que vêm para cá para resolver alguma coisa em Cataguases, para poder. Eles não têm banheiro para onde ir, Alex. É coisa básica. Não tem, sabe, não tem um restaurante popular. Então, essas pessoas elas ficam à mercê da boa vontade de algum comerciante ou de ir, às vezes, num lugar conhecido que para poder. São senhoras e senhores. Sabe? Às vezes não tem onde trocar as crianças que vêm com bebês ainda para resolver as coisas aqui na cidade. Então, assim, mas essas pessoas. E aí, as pessoas, a gente vê as pessoas do distrito, às vezes, reclamando, assim, que nossa estrada está muito ruim, tem que arrumar. Eu fico com vergonha disso, sabe? Porque isso é o básico do básico, sabe? Assim, a gente está falando de coisas que são assim, primordiais para a vida de uma pessoa, assim. E aí, mas nessa hora, eles não têm mais representatividade. Porque quando o cara vai lá pedir o voto, quando o cara vai lá para poder fazer a campanha dele, ele fala assim: eu vou ser a voz de vocês lá, né? Eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou representar vocês. Ele representa isso até o dia que dá a eleição, porque no dia seguinte, que se ele já ganhou, ele já esquece que existe distrito, que Distrito. existe zona rural, que existe aquela pessoa que confiou nele. E os jovens do distrito, e a gente tem um dado, Alex, que é muito assustador, não só aqui em Cataguá, no Brasil como todo, em Minas Gerais também, o índice de crack, de usuários de crack nas zonas rurais, isso no Brasil como todo, está cada vez maior, está aumentando cada vez mais. A gente está com 10 minutos só, o Alex, o Heitor está mostrando aqui, porque a gente fala muito, né, amigo? Mas eu acho que isso é um ponto muito importante, sabe? A gente teve hoje uma tragédia aqui de um rapaz que matou o tio dele e tal, assim, e dizem, eu não conheço, mas pelo que eu É li em aqui, Cataguases? hoje, e que é usuário de droga e tal, então assim, você imagina, né? A gente falando de família, a gente falando do apreço que a gente tem pela família da gente e a família sendo Pela cidade da destruída. gente, E pela aí cidade da gente, né? tem uma coisa que é importante porque assim, isso, ele vai falar que isso não faz parte de política pública? Faz sim. Isso não faz parte de um planejamento social e econômico da cidade? Faz sim. O gestor público tem responsabilidade quanto a isso? Tem sim. Porque se existe uma cidade planejada, se existe oferta de trabalho, educação, lazer para as pessoas, isso é comprovado cientificamente. O índice de violência diminui muito. A cada R$ 1, Alex, gasto na cultura, você poupa 3 em saúde. Sabe? Então, assim, 3 em educação, isso é matemática. Então, assim, a mente ociosa é oficina do diabo, não tem um ditado assim, uma coisa assim? Acho que tem, né? Tem. Eu participei de um projeto durante 4 anos Ah, na gestão pública, e um projeto bacana, que é um projeto mais de gestão de pessoas, chamado Cultura nos Bairros. E foi assim, onde eu tive mais contato com essas pessoas do bairro, né? De vários bairros. Ibrahim, Ana Carrara, Leonardo, Granjaria, eu ia para todos. Mas quando a gente chegava nos distritos de uhum. Aracati, todos os outros que tinha, Sereno, que a gente também que é muito próximo, acho que nem é distrito mais, né? Não, Serena Sereno é ainda é distrito. distrito ou não? É Então, distrito. o que acontecia era o seguinte: as crianças de lá, era um projeto feito com a associação, você falou da associação de bairros, era um trabalho feito com parceria de associação de bairros, nessas comunidades, nesses distritos, principalmente nos distritos, as crianças ficavam enlouquecidas, porque elas não tinham aquilo. E como os pais vinham nos agradecer? Nossa, como é que a minha filha poderia imaginar de fazer um teatro? Como é que a minha filha poderia imaginar de vocês montarem aqui uma biblioteca Uhum. para os meus filhos poderem fazer pesquisa? Maravilhoso, o projeto maravilhoso. É como eu disse, o projeto é muito bom para uma gestão. O projeto é maravilhoso, mas quando entra na outra gestão, ele não fazia aquilo mais. Não interessa. Era um projeto que poderia ter continuado, podia estar até hoje, mas Uhum. como é um cabide de emprego, para muita gente faz disso um cabide de emprego, tira as pessoas Uhum. preparadas que criaram o projeto, que faziam daquilo uma coisa bacana para a comunidade, para a cidade, ficar no passado. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que parar de pensar. Há muito. Vamos trazer coisas que foram feitas no passado, porque a cidade é feita disso, de história. Uhum. Entendeu? Eu acho que todos nós aí temos histórias. Então, se Claro. você tem o pé fincado na sua cidade, entender que a sua história é aí.
você não vai querer sair da sua cidade para ir para outra cidade, porque você vai passar muito, muito perrengue. Eu falo assim, amigo, do simples, de você sair daí e às vezes não ter como morar sozinho, porque você tem que pagar um monte de coisa, e ter que dividir apartamento com outras pessoas, pessoas diferentes de você. Então, são vários. Eu acho assim, dá uma outra live. Não dá nem para enumerar de tanta coisa, né? Dos amigos que você perde porque você foi embora, então você já não tem mais conexão, né? A família que fica muito nessa carência de você vai às vezes 1, 2, 3 dias tem que voltar embora, a preocupação da sua mãe, do seu pai, com a sua vida lá fora, e às vezes o seu pai e sua mãe não pode fazer, porque eles também não têm condição. Mas, Alex, talvez se você estivesse ali, você teria mais assistência. Então acho que é isso, está faltando realmente que Cataguases dê mais oportunidade para os seus filhos. A gente vai ultrapassar um pouquinho aqui, o Heitor está me mostrando 5 minutos aqui, mas a gente vai ultrapassar um pouquinho aqui, o pessoal está mandando um monte de perguntas, a gente está falando, não está vendo, mas olha o que acontece, Alex, eu acho que é importante. Heitor, faz um favor para mim. Não tem, não. Aí, olha só, não pode ir lá. Entender? É porque estou com a campainha aqui, a moça o Heitor vai atender para mim lá. A gente a pizza, tem pizza, Marquinhos? Chegou pizza? Tem quem pizza dera! Hoje? Com esse friozinho ia ser bom, né? Ia ser bom. O Alex, o Leão é amigo da gente lá do Rio, tá fazendo umas colocações muito bacanas aqui, e eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa também, assim, quando você fala de escolas também, né? Você vê, o distrito é tão abandonado que essa questão das escolas, das salas multisseriadas também, né, está acontecendo, as escolas dos distritos, que é o símbolo, às vezes, do distrito ali, né? O lugar, porque escola, as pessoas acham que o lugar é escola só de professor, onde acontece tudo no distrito. As festas acontecem ali, né? As pessoas se encontram ali, é o lugar que as pessoas têm para trocar ideias, para poder conversar sobre as coisas. E assim, eu vejo, Alex, a Rayane comentou aqui um pouquinho antes, que quer ver a cidade crescer com gente da gente, né? E a gente fica batendo nessa tecla, mas é porque é muito importante a gente falar isso. De todas as coisas que a gente passa lá fora, tem uma frase que eu acho que resume isso muito. Que lá fora a gente é só mais um número, sabe, numa estimativa. Aqui a gente é quem a gente é, sabe? Aqui as pessoas te chamam pelo nome. Aqui você trata as pessoas pelo nome também. Aqui as pessoas conhecem você, conhecem a sua história. Quando você vai para uma cidade, um centro grande, é bacana ir estudar, é bacana estudar, é bacana conhecer o mundo, é bacana conhecer o mundo. Eu acho que a gente tem que conhecer o mundo mesmo, né? A gente não tem que ficar esperando Pincado, as coisas acontecerem. E aquilo que o José até comentou, que não é só dar voz para essas pessoas para que elas possam falar de si. Voz elas já têm. O que a gente precisa é criar esses espaços e possibilitar e criar os espaços e criar junto, sabe? Assim, é dividir esses espaços para que as pessoas possam viver nele e sentir orgulho disso. Você tem uma ideia, Alex? Eu trabalhei no Oi Futuro, lá no Rio. E aí uma das questões que eles perguntavam porque os meninos estavam pichando a entrada do Oi Futuro, assim. Aí eu trabalhava no educativo lá. Aí eu falei assim, gente, óbvio que eles vão pichar. Eles não se sentem coparticipativos aqui. Eles não se sentem, eles não têm responsabilidade com isso aqui, porque eles não são bem-vindos aqui, porque eles não podem estar de chinelo, eles não podem estar de bermuda. E aí isso começou a mudar no futuro. Isso começou a mudar lá. Né? Então, assim, o que acontece? Se a gente traz para cá essa mentalidade e essa filosofia de vida, que eu acho que isso é uma filosofia de vida, de que a cidade é para todo mundo, de que a cidade não tem fronteira, que assim, a cidade não tem que ser do tamanho dos limites dela, né? A cidade, e nem as pessoas do tamanho da cidade, a gente é do tamanho do mundo, né? E se a gente conseguir, o Fausto, nosso amigo, chegou a isso aí também, isso aí, Fausto, descentralização, isso mesmo. Mas se a gente, que bom que o Fausto está aí com a gente. Um beijo, Fausto, te adoro, amigo. Legal. Te adoro. Fabiana Urbana chegou aí. Urbana também está aí. Também tá por aí. Aí o que acontece, amigo? Se a gente consegue criar nos jovens, se a gente consegue criar nas crianças da gente, não criar, mas despertar esse olhar de que ele é importante, de que ele faz muita importância para a cidade que ele mora, para o bairro em que ele mora, para a rua em que ele mora, isso é cidadania na sua melhor forma. Né? Eu acho assim, quando você, que é uma pessoa que é conhecida aqui em Cataguases, sai daqui e vai para o anonimato do Rio de Janeiro para poder... E a palavra anonimato, ela é muito simbólica, porque anonimato é você perder o seu nome, né? É A de negação
E o anonimato vem de nome. Então, assim, você não ter mais nome é como se você te tirasse a sua identidade, te fizesse com que você fosse mais um naquela população que está ali, naquela multidão ali pegando o BRT, vamos colocar assim. Sendo que aqui, Isso. Verdade. né? Você é uma pessoa, eu sou o É, Marquinhos Andrade, você é o Alex Ventura, isso não tem preço, amigo, sabe? E o que está não tem. acontecendo? E sabe o que está acontecendo, Alex, no mundo inteiro? Uma grande. Na verdade, a gente está tendo, com essas questões de guerra, com essas questões de pandemias e essas questões de lutas socioculturais e de etnias também, é uma grande migração do mundo inteiro. Então, as pessoas estão abandonando os países de origem, estão abandonando as cidades de origem e são refugiados, né? São os Refugiado. refugiados que estão fugindo da guerra, que estão fugindo da peste, estão fugindo da morte, estão fugindo da fome, né? Da política. E o que Da acontece? política de alguns, né? E aí vem para outros países e são anônimos, são refugiados, são aqui e muitas vezes são rejeitados, né? O que acontece com os africanos quando foram para a Itália e que muitos morreram, na Grécia também. Então, assim, o que a gente vê hoje no mundo? As pessoas estão ficando cada vez mais perdidas porque elas não encontram nos seus lugares de origem a possibilidade de ser feliz, de produzir aquilo que elas sabem fazer, de serem reconhecidas nos seus saberes e na sua identidade. Se a gente conseguir fazer com que Cataguases como um todo se reconheça como uma cidade das pessoas, se reconheça com a importância que os jovens têm, que as crianças têm e que os nossos idosos têm também, eu acho que isso é muito importante, que são neles que estão as lições do passado para a gente poder entender o presente e aí construir o futuro, porque é assim que acontece, né? A gente vai ser uma cidade feliz. Quando eu vejo o José, Hum. a gente conversando com ele algumas vezes e Ele é o tal, máximo, né, amigo? e O José é o máximo. então, eu até me emociono um pouco de falar, porque é o seguinte, o doutor Tarcísio foi um gestor fantástico, porque eu participei, amigo, assim, eu falo com quem me deu oportunidade para trabalhar, com quem me deu oportunidade de ir para os bairros, para quem deu... Aí, e quando me deu a oportunidade, amigo, a oportunidade não era só minha, eu compartilhava isso com todo mundo. Claro. Eu tinha grupo de teatro com 30 meninos, amigo, sabe aonde? No Cine Teatro Edgar, que funcionava. E A gente lindo, né? ensaiava ali, era cedido pra gente. Isso que o José fala, desse direito, ele já exercia. O pai dele, através da gestão do pai dele, do secretário de Cultura que havia naquela época, eles já entendiam que nós precisávamos daquele espaço para fazer a nossa arte. Então, tipo assim, quando eu vejo o José e me identifico com ele com muitas coisas, eu penso muito assim, que queria muito que, com essa história que ele tem, que a família dele tem, com tudo que eles construíram nessa cidade, porque não é pouco, é muito, fizeram muito pela cidade. Espero que o José, junto aí com o Fernando Pacheco, todas as pessoas que eu vejo que ele já está conseguindo. Verba, né? Deu uma travada, Alex, na sua. Voltou. Que ele está buscando recursos para a cidade. Então, eu vejo que ele é realmente uma pessoa que me representa. Ele é uma pessoa que eu acredito que eu posso voltar para Cataguases, que eu vou estar fazendo um trabalho aí, que não só ele, existem algumas outras pessoas, Marco, você mesmo já me deu várias oportunidades. Eu vi a Ana falando aí desse projeto fantástico que a gente tem feito na PAI, e agradeço a ela de coração. A Ana Paixão é maravilhosa. Por ter acreditado no meu trabalho. A Ana é maravilhosa, a Dona Marlene é maravilhosa. Eu tô apaixonado na PAI, assim, não gosto nem de falar, porque eu começo a chorar, porque eu babo nos meninos. Os professores, toda a equipe, o cuidado que todo mundo tem lá. Então, eu falo para todo mundo, assim, tem aluno meu aqui do Rio, das academias, eu falo, gente, trabalhar na PAI, para mim, é um presente que Deus me deu, porque me coloca num nível espiritual tão acima do que eu sou, assim, da minha capacidade de entender, porque toda vez que eu tô lá, eu vejo o quanto eu posso ir além, o quanto eu posso me doar, e é um projeto fantástico,
E aí eu vejo, quando eu falo do José, quando eu falo de você, quando eu falo da Ana, são pessoas que acreditam no meu trabalho e é por isso que ainda estou presente em Cataguases, que eu vou tanto aí, né? São pessoas como vocês que acreditam no meu trabalho, que as coisas ainda acontecem. Agora, eu tenho muita vontade de realizar outras e outras coisas. E preciso dessa parceria. Muito, muito. E a cidade precisa. A gente precisa, todo mundo que acredite na gente, entendeu? Não só em mim, não, mas nos negros, nas pessoas que moram nos distritos, nas pessoas que não estão tendo oportunidade hoje. Eu É. peço a vocês que têm capacidade, que têm, podem somar essa força para realmente poder fazer uma Cataguases melhor. Tá? A gente está sofrendo muito. É. Amigo, a gente passou um pouco do tempo, mas eu queria agradecer umas pessoas que estão aqui com a gente, assim, assistindo a gente. Claro, A vamos lá, vai Miri, lá. a Miriam falou, ela foi minha aluna no CTM, hoje ela está com 48 anos, falou que nunca esqueceu do que ela viveu lá no CTM, que foi um projeto tão bonito, até falei muito dele ontem lá Sim, com o Rafael, a minha tia Tereza também que está aí mandando abraço, o François também que está aí agora. Então, assim, eu acho que a gente tem, Alex, não só em você, mas em todas essas pessoas que a gente falou, a Rayane, a Pam, e tantos outros jovens, tem o Dioguinho também, tem o Mateuzinho, tem muita gente bacana, sabe, que mora nos bairros e que está fazendo por si só, junto com os grupos que lhes são afins, trabalhos maravilhosos que não são reconhecidos pela política que está acontecendo agora, pelo esse gestor público que está aí, que não tem esse reconhecimento, vamos colocar assim, institucional, mas que tem um reconhecimento do próprio bairro, que tem um reconhecimento das pessoas que moram ali, do comércio local, do pequeno comércio local também, sabe? Então, eu acho assim, a gente tem essa potência aqui em Cataguases. Você sabe disso, né? Você é exemplo disso. sim, sim. E a gente abriu portas para muita gente, assim, com a trajetória da gente, a gente fez uma história bacana. E uma coisa que eu fico pensando, sabe, Alex? Não adianta. Eu acho que quem está nos ouvindo e vendo aqui deve concordar comigo nisso e eu quero frisar isso bem. Não adianta você ficar falando de coisas que você não fez, de coisas que você não tem propriedade, só para poder tentar enganar as pessoas, porque o que conta na vida mesmo é o seu legado. O que conta na vida é o que você fez, o que você é, porque ninguém, Alex, ninguém vai chegar em lugar nenhum só pelo que fala. Porque palavras o Verdade. vento leva, sabe? Palavras o vento leva. Eu acho que as ações é que contam. Muito, muito Você bem importante. lembrou várias vezes aqui sobre todos os projetos, todas as ações que o doutor Tarcísio fez, todas as ações que a dona Maria Cristina até hoje faz, uma senhora de 80 e tantos anos. Por isso que eu falo muito dos idosos, sabe? Porque eu tenho a dona Maria Cristina como um exemplo de vida, assim. Ela, minha mãe, você sabe disso, como é que minha mãe também é atuante lá na Granjaria, agora tá com Alzheimer, Atuante. mas né, como que ela fez tanta coisa. Eu falei assim, a dona Maria Cristina, menina, até hoje, Alex, até hoje, essa mulher tá embrenhada num monte de campanha para poder arrecadar alimento, arrecadar roupa, arrecadar. Quer dizer, a gente vai Minha tia adora ela. desperdiçar. Não, e a gente vai Minha tia é desperdiçar. fã dela. A gente Minha tia é fã dela. desperdiçar, a gente desperdiçar essa energia que é real, sabe? A gente não pode desperdiçar isso. A gente não pode desperdiçar a história da gente, porque quem esquece, Alex, do seu passado, ou quem esquece daquilo que foi feito no passado, não tem identidade. Sabe, é água muito rasa, é água no calcanhar. A gente tem que ser na vida, a gente tem que ter fôlego para aguentar as profundezas, sabe? É isso que eu acredito. Amigo, eu queria que você se despedisse. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente já estourou e muito. E eu tenho que levar o Novo para poder fazer as necessidades dele. E ele é o meu termômetro. Quando ele fica muito inquieto aqui perto de mim, eu sei que já está na hora de terminar. Eu queria que você se despedisse e falasse as suas considerações finais aí, mas que a gente pudesse fazer isso mais vezes, né? Vamos fazer sim, se Deus quiser. Amigo, é muita gente que teve por aqui, que mandou. Graças a Tô Deus vendo também. A Jaqueline Guimarães, agora, é porque agora tá chegando algumas coisas. É uma pessoa também que teve que sair para trabalhar. A gente, acho que falou muito disso. E você encerrou muito bem. Você encerrou muito bem quando você toca no assunto de que a gente precisa de ter essa história, de que a gente precisa de viver essa história, é, e criar essa identidade.
Acho que a cidade está sem identidade, sabe? Sem gente para cuidar. Então a gente precisa que cuide para que coisas boas aconteçam, tanto no âmbito cultural, quanto na saúde, quanto na educação, enfim, em todos os lugares. Que a cidade não tenha só buraco, que a cidade tenha realmente muita coisa boa, porque gente de potencial e com vontade de fazer, Cataguases tem. É só saber escolher. Amigo, olha que lindo que você falou uma coisa aí que me ocorreu. Olha só que coisa bacana. O RG de Cataguases somos todos nós. Não é, amigo? Verdade. O RG de Cataguases somos todos nós. Nós somos dessa idade. Esses dias atrás eu perdi a minha identidade. Aí eu fui em Cataguases, eu não consegui fazer porque eles não estão podendo fazer identidade aí. Já tem quase alguns meses que não estão fazendo identidade. E aí falaram, você pode fazer em Muriaé, você pode fazer no Rio, você pode fazer... Aí me falaram, se eu fizesse no Rio, a nova identidade, eu teria que colocar uma nova identidade aqui. Eu falei, não, do jeito que a minha naturalidade... A minha naturalidade é de Cataguases. Eu quero que a minha identidade seja feita lá. Vou esperar a prefeitura poder, de novo, voltar com esse serviço. Para tirar a identidade aí. Gente, obrigado. Beijo. Igualmente, amiga. Tchau, tchau. Lembra disso. O RG de Cataguases somos todos nós. Um abração, querido. Gente, eu, Aparecida, Fernanda, José, Gabriela, todo mundo, a Miriam, Mari aí também, gente, todo mundo. Muito obrigado. Lembrando que, gente, o nosso hoje é quinta, né? Segunda-feira, e a gente vai falar sobre muita coisa bacana aqui. Eu acho que iria convidar todos vocês. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Obrigado, Marilza, Fabiano Bana, um beijão. O Eduardo Pinheiro, todo mundo que está aí com a gente. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Obrigado, Alex, o Thiago, todo mundo, a Pane. E espero vocês segunda-feira, às 19h30. Ana Paixão, um beijão. 19h30 com Thaíris Ribeiro aqui, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, galera. A gente volta aí com a Thaíris na segunda. Beijão.